da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo e também está na lista aí casos de depressão aqui no país. Ainda de acordo com o relatório de 2022, os casos de ansiedade e depressão continuam aumentando e a pandemia influenciou esse cenário. Só que mesmo assim, ainda há muita desinformação, preconceito e também falta de assistência médica adequada. A campanha Janeiro Branco conscientiza sobre os cuidados com a saúde mental e é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a psicóloga Válbia Cristiane Alves. Já agradeço pela participação aqui com a gente mais uma vez. Um prazer. Eu acho que depois da pandemia é a primeira vez aqui essa retomada, verdade, né, tá presencialmente. A gente vinha fazendo as entrevistas por Skype e eu já quero começar falando justamente desse período que nós vivemos. Os dados mostram aí que os casos de ansiedade e depressão, que são só alguns dos sintomas mentais, aumentaram, né, com um fator que foi muito inesperado para o mundo como um todo. E isso é perceptível no dia a dia do consultório também? Michele, isso tem sido muito assustador até para nós, profissionais que trabalhamos, né, com esse apoio às pessoas em geral. A ansiedade, ela está muito presente e ela é fruto dessa sociedade que a gente está vivendo, das pressões que sofremos, né? Então, é interessante a gente poder saber como é que surge essa ansiedade, como é que eu posso cuidar de mim, né? Então, a melhor coisa é que a gente se conheça, sabendo os seus limites, para que a gente aprenda a lidar com as coisas que nos incomodam, porque tudo começa com ansiedade, Michele. Tudo começa com ansiedade. E a gente fala sobre como identificar esses primeiros sinais. A gente está numa sociedade super acelerada, né? O uso de celular, rede social, e aí cobrança de que tem que ser produtivo, tem que ser o melhor. Como é que a gente consegue perceber que é um sinal de ansiedade momentâneo ou se é algo já para se preocupar? Pronto. Quando as coisas começam a tirar o nosso sono, muitas vezes no ambiente de trabalho, por exemplo, o que pode provocar uma ansiedade, uma depressão, né? Então, assim, um assédio moral, um assédio sexual, né? Horas de trabalho exaustiva, metas muito abusivas, provocações, perseguições de chefia. Então, tudo isso tira o seu sono, sua estabilidade. Então, o que acontece? Quando você percebe que existem questões que estão interferindo no seu cotidiano, na sua rotina, no seu sono, você deve procurar um profissional para poder lidar melhor com essa situação, sabe, Michele? Eu sempre digo assim, nossa vida é nossa pérola, a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a pessoa não cuida, ela vai somando aquelas insatisfações, vai botando debaixo do tapete essas insatisfações e ela vai explodir lá na frente, ela vai fazer com que possa gatilhar, de fato, um transtorno, que aí, no caso, uma ansiedade, uma depressão, e aí a pessoa não tem mais esse controle. Mas no momento do incômodo, ela tem o controle. E aí a gente pergunta por que as pessoas não procuram um profissional de psicologia, né? Quando a gente se machuca, tem alguma dor física, a primeira coisa que a gente faz é procurar um médico, uma orientação, tentar cuidar, mas ainda há essa barreira com relação aos cuidados mentais com a mente da gente. Pois é, então algumas pessoas sentem vergonha porque acreditam que buscar um profissional significa que a pessoa foi fraca, que ela não conseguiu lidar com essas emoções. E aí, o que contribui também com isso é a forma como a sociedade encara isso, né? Porque são muitas as pressões, né? Família, filhos, trabalho, ocupações, até falta de ocupação preocupa também. Então, o que é que acontece? A pessoa fica querendo dar conta de tudo, né? A sociedade, ela é um pouco perversa, Michele. Quando você não procura, ela fala, você deveria procurar um psicólogo, Michele. Tem sempre alguém ali do lado para te cobrar alguma coisa, né? Quando você procura, ela fala, Michele não sabe lidar com os problemas. É verdade. Então, quando você tem um trabalho feito consigo mesmo, você não vai se importar tanto, você não vai dar tanta bola ao que a sociedade diz. Então, você vai conseguir conviver dentro da sociedade sem absorver, sem ser Bob Esponja, né? Como é que se vai fala? Absorvendo que vai tudo. absorvendo as coisas. Então, você vai entendendo que não tem que ser assim, né? Que você pode trabalhar aquilo que te incomoda, como você muito bem colocou. Se a gente quebra uma perna, a gente vai no ortopedista. Se eu estou com tensões, com preocupações, não precisa ser um transtorno para procurar um psicólogo, entende? A gente pode procurar até
por um desejo, uma aspiração, um potencial que nós gostaríamos de poder trabalhar, né? Uma dificuldade na condução dos filhos, a gente observa muito isso. Às vezes né? não sabe como lidar ali no processo de educação, por exemplo, aí fica procurando várias coisas, aí vem muito mais informação e ao invés de conseguir tomar aquela decisão, fica mais confuso ainda. Isso. E aí quando vem com a coisa já explodindo, fala, eu devia ter procurado antes, né? Mas o devia não serve para nada, gente. A partir do momento que você passa a ter essa consciência, você pode fazer o diferente. E esse fazer o diferente, Michele, além da gente evitar um transtorno, é você cuidar, cultivar a si mesmo, é cuidar da sua felicidade, seu bem-estar. E a gente vai ser feliz quando a gente consegue equilibrar aquilo que a gente pensa, o mundo que eu gostaria de viver, aquilo que eu consigo colocar em prática. Muito bonito isso também. E muito difícil de chegar até lá, né? Antes de eu começar a fazer as perguntas que estão chegando aqui no nosso WhatsApp, uma questão que a senhora bem citou agora é aquela questão, às vezes, do receio de procurar por um profissional. Às vezes esse receio vem muito de como não saber se comportar numa primeira sessão com um psicólogo. Você poderia dizer pra gente como é que é essa primeira sessão, como é que a pessoa pode escolher o profissional, existem várias vertentes ou não? Como é que essa pessoa pode procurar por essa ajuda naquele momento que ela, acendeu aquela luzinha de alerta, eu preciso ouvir alguém de fora para buscar o meu autoconhecimento? Sim, o universo da subjetividade do ser humano ele é bastante amplo. De fato, a psicologia ela tem diversas abordagens no sentido justamente de se aproximar, né, disso. Então, é muito interessante a gente procurar informações. Ir a um psicólogo não é como ir a um médico, você vai lá na relação e pega aquela relação e vai. Né? Precisa entender também que às vezes a gente pode ir e não se identificar. Porque se não houver... não desistir, né? Se não houver identificação, a coisa não acontece bem. Nossa vida é nossa pérola. Não pode ser dita em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Tem que haver afinidade. E ter afinidade ou não ter afinidade não significa que aquele profissional não seja bom. Ele pode ser bom como for, mas comigo não deu liga, eu não me senti à vontade. E aí eu não posso desistir. Eu vou procurar um outro profissional para poder fazer isso. Então, perguntar a amigos, pegar referência, ver qualificação, procurar ler um pouco sobre qual abordagem que combina mais com o meu jeito de ser, né? De fato, existe algumas abordagens que têm um efeito mais rápido de acordo com o que você está querendo. Qual é o meu objetivo na terapia? Né? Qual é o meu objetivo? Então, tudo isso faz parte de um primeiro encontro onde eu devo ficar muito à vontade para fazer as perguntas que eu assim desejar. Entende? E sentir à vontade, é isso, não desistam, tá, gente? Procurando. Aí eu queria fazer a minha próxima pergunta, coincidentemente já chegou inclusive um relato aqui de uma mãe, eu não vou citar os nomes, tá? Mas é só pra gente entrar nesse quesito que é com relação à ansiedade nas crianças. Aí o depoimento que nós recebemos é o seguinte, ó, meu filho tem 8 anos, há 2 sofre com ansiedade, pela manhã ele tem crise de ânsia de vômito, choro e acontece mais na segunda e na sexta-feira, na hora de ir para a escola. Fim de semana ele acorda normalmente, só que eu não sei mais o que fazer. Fica muito nítido nesse relato dessa mãe que esse filho, ele tem uma estrutura de personalidade um pouco mais sensível, né? Então, será que as regras estão sendo bem definidas? Será que tem pessoas dentro da família que de alguma forma o pressiona para que ele funcione assim, né? De ver também se esse filho, quando se fala alguma coisa, se ele potencializa mais do que o que de fato é. Então, às vezes, levar ao psicólogo vai fazer com que a gente possa entender o que é que está incomodando. O que é a ansiedade? Eu não estar aqui. Agora eu estou aqui com Michele. Então, minha mente, meu pensamento está todo voltado aqui. Quando a pessoa desenvolve a ansiedade, ela está além. Tá, né? Aqui, mas está pensando no que tem que fazer depois, nas coisas que tem para organizar, e como é que eu vou embora, vou pegar o carro, não, vou de transporte, e não se concentra no que está fazendo naquele momento. E isso pode também, Michele, vir com essa antecipação e com o medo de não conseguir dar conta. Então, as crianças também estão tendo medo de não dar conta às suas tarefas. Então, é preciso que o ambiente familiar seja um ambiente familiar de acolhimento.
Nós temos que encontrar na família o apoio para dar a essas crianças. O que é esse apoio? É ter regras bem estabelecidas, é o acolhimento, é mostrar possibilidades para esse filho, é conversar com ele, ter uma comunicação melhor com esse filho. Por que a gente bate sempre nessa questão do apoio familiar? Porque todos nós, mesmo não sendo criança, Michele, quando a coisa nos abala, a gente vai buscar o suporte da família. E se essa família não tiver esse suporte, isso vai contribuir para um nível de ansiedade. Agora, essa mãe, eu digo o seguinte, se esse filho também está com um nível de ansiedade mais elevado, pode observar, no seu contexto, em torno dessa criança, tem alguém que também está com nível de ansiedade elevada. Então, veja a mãe, se é a mãe, se é o pai, né? Ou se é um outro familiar que está também com um nível de ansiedade elevado, e aí essa criança não está sabendo lidar com os conflitos, com as tensões. Foi importante. E essa questão de criança é preocupante, inclusive nós recebemos várias outras mensagens aqui relatando problemas de ansiedade com crianças. O outro relato aqui também é: bom dia, Michele, eu tenho um filho com depressão e muita ansiedade, ele não consegue dormir mesmo tomando remédio. Aí entra naquela questão da gente descobrir a origem do problema, por isso o acompanhamento profissional para tentar minimizar esses efeitos também. Se ele já está tomando medicação, provavelmente ele já está num processo mais avançado, já Sim. deve estar recebendo algum tipo de atendimento, né? Se ele, o que a gente espera é que essa medicação esteja com sendo indicação, né? Uma indicação médica. Então, a depressão é uma doença psiquiátrica, ela precisa do acompanhamento conjugado com o psiquiatra para que a gente possa estar superando, certo? E ela vai abalar o estado emocional, então ela interfere no sono, no apetite, Michele, ela vai interferir também nos pensamentos, ter um pensamento negativo, um isolamento, então tudo isso vai estar nesse combo da depressão. Então, também é necessário que essa família perceba isso e vá buscar ajuda. Isso não é não saber criar filho, é saber criar filho sim, perceber o que está acontecendo e agir de forma mais efetiva. E vários outros relatos, ó. A telespectadora aqui do município de Estância também mandando aqui, ó: minha filha faz acompanhamento com a psicóloga, porém ainda não vi muito resultado. Ela continua a mesma coisa e a psicóloga disse que é normal, só que ela não consegue memorizar nem se concentrar nas atividades. O que eu faço? Acho que ela já deu o primeiro passo, né? De procurar ajuda com o profissional e vai naquela linha também de você tentar ver se o método que o profissional está utilizando está compatível com o desenvolvimento da filha dela. Sim, Michele, ainda tem uma outra questão, é o seguinte, que... Às vezes a pessoa quer um resultado imediato, né? Também mas isso. Às vezes a pessoa vai ao psicólogo, quando é menor, às vezes os pais levam ao psicólogo, mas a criança, aquele adolescente, ela não está disposto a ser participativo naquele processo, ela não está pronta para aquele momento. Uma outra questão é que, de fato, ele pode ser um bom profissional, mas se ele não está conseguindo acessar essa criança, então talvez seja necessário até uma mudança de profissional, não por incapacidade, mas sim para que seja uma nova possibilidade de engajamento e de comprometimento desse paciente no processo. Entende, Michele? Entendo. E aí a gente falando sobre a questão de crianças, jovens, para a gente finalizar a entrevista de hoje, estamos falando aqui sobre saúde mental, tem um que é relacionado também a dados que já foram divulgados com relação às doenças mentais, né, que são desenvolvidas. Aí esse relato vem o seguinte: realmente é muito triste a descrença na ansiedade, inclusive por parte de alguns profissionais da saúde. Eu precisei me afastar do trabalho por causa da ansiedade e a médica da perícia não concedeu o tempo que meu psiquiatra solicitou. Tive que voltar ao trabalho antes do tempo que eu precisava para me recuperar. A médica da perícia não era uma profissional da área, era uma cardiologista, uma área diferente. Ela pode recorrer com relação a isso, ela pode buscar um relatório mais detalhado, né? Anexa também o relatório do psiquiatra com o relatório de um psicólogo, e isso pode estar contribuindo para que a perícia médica, e pedir que a perícia médica possa constar com um profissional psiquiátrico também. E é um dos casos, ansiedade e depressão provocam esse afastamento, né? Do trabalho, porque a pessoa fica sem condições, inclusive, de exercer suas atividades. Quero agradecer pelo papo de hoje, viu, que rendeu, né? Várias perguntas aqui, gente. Obrigada pela participação de vocês, mas não dá tempo de fazer todas as perguntas. Eu fiz as perguntas que se repetiam muito aqui, principalmente com relação à criança e com relação a essa busca por profissionais.
Obrigada mais uma vez. Muito obrigada e vocês procurem cuidar, né, se cultivar para que possa evitar transtornos mentais. Obrigada, bom dia, sucesso.